Fala pessoal, vou comentar um pouco sobre as 5 atualizações que a gente tem disponível no Agras TCI, começando pela pulverização em múltiplas bordas. Então agora, nas configurações, a gente consegue configurar quantas vezes eu vou contornar esse talhão fazendo a bordadura. Então aqui no caso eu posso fazer rota e fronteira ou somente a fronteira. Quando eu aperto aqui no mais, eu tenho a configuração de fazer quantas passadas eu desejar. E se eu tenho rota e fronteira, quando eu aperto no mais, eu também consigo configurar se eu quero fazer essa bordadura no início da operação ou ao final da operação. Então é só selecionar no limite primeiro ou no limite do talhão no final. Outra atualização disponível que a gente tem é a questão de desvio de obstáculo. Tá? Antes, o drone priorizava o desvio vertical. Agora, nessa nova atualização, ele vai priorizar o desvio horizontal, trazendo mais segurança para a nossa operação. Outra atualização que a gente tem disponível agora é a questão de altura ajustável do talhão. Então, nesse caso que a gente está simulando um pivô, caso eu precise ultrapassar esse obstáculo, eu posso, ao selecionar o obstáculo, selecionar a opção de desviar ou ultrapassar. Então aqui, se eu selecionar a opção de ultrapassar, eu consigo configurar a altura desse obstáculo e também se eu quero pulverizar ou não quando eu estiver fazendo esse desvio. Então, se eu apertar aqui para ele fazer a pulverização ou espalhamento, ele vai passar esse obstáculo nessa altura que eu configurei, pulverizando. Tá? Outra atualização disponível que a gente tem agora no T100 é a questão de edição de mapa já em andamento. Então aqui eu tenho esse mapa em andamento, vou apertar no botão de edição e ele vai me liberar para reprogramar o espaçamento de rota, então eu posso aumentar ou diminuir conforme a necessidade e também consigo organizar uma outra forma de aplicação. Então, na parte que o drone já pulverizou, fica em cinza e nos demais ele vai se organizar novamente para fazer a aplicação em outro sentido. E a última atualização do T100 é em relação ao ponto de decolagem. Antes a gente tinha esse limite em 100 metros. Agora, em relação ao ponto de decolagem, o drone pode atingir até 500 metros. Então, em área muito íngreme, o piloto tinha que parar a operação, pousar a aeronave e recomeçar a missão. Então, nessa nova atualização, em relação ao ponto de decolagem, são 500 metros. Mais importante lembrar que o drone só vai a 100 metros de altura em relação ao solo. E mais uma coisa, para o drone fazer a correção de solo automaticamente, o limite é de 15 metros. E essas foram as 5 atualizações para o Agras T100. Então, pulverização em múltiplas bordas, estratégia de desvio de obstáculo, altura ajustável do talhão, reprogramação de rota e altura do limite do ponto de decolagem. Gostou do conteúdo? Tem alguma dúvida sobre as atualizações? Deixe sua pergunta nos comentários e não esqueça de curtir esse vídeo.